Esse é o podcast Menche, o lado bom da vida. Um conteúdo sobre estilo de vida e experiências que vão te inspirar. Siga, veja esse e outros conteúdos nas nossas redes, no YouTube, Instagram e também no Spotify. Sejam muito bem-vindos ao podcast Menche. Hoje eu estou recebendo aqui Dr. Manuel Alvino e Dr. Alexandre Cunha. Dr. Manuel Alvino, ele é fundador do Clube Dr. Med, graduado em odontologia, um cara apaixonado por Deus, filhos e trabalho. Não é isso, doutor? Isso aí. Maravilha. E o Dr. Alexandre Cunha, ele que é VP, vice-presidente e sócio fundador também do Clube Dr. Med, médico especialista em gestão, um cara apaixonado por filhas, vinho e trabalho. Nessa ordem também? Nessa ordem. Primeiro vinho, depois o trabalho, né? Primeiro vinho, depois o trabalho. Boa. Doutores, obrigado pelo tempo de vocês, bater um papo com a gente aqui no podcast Menche. Eu já queria começar provocando vocês, e começo por você, doutor Manuel. Você é formado, né, graduado em odontologia. Como é que a odontologia entrou na sua vida? Em que momento você se esbarra com esse outro doutor aqui, doutor Alexandre? Pois é, a vida vai dando voltas, né? Vai cruzando caminhos. Eu falo muito que Deus une propósitos e não pessoas. Então, quando os propósitos se encaixam, as pessoas se juntam. Então, eu sempre tive um comportamento empreendedor. Quando eu era criança, meu pai tinha um armazém de material de construção e eu ia dia de sábado ajudá-lo no armazém. E eu ficava ali brincando pelo estoque, pelo balcão, isso com 10, 11 anos de idade. Quando chegava alguém para comprar uma tinta, eu perguntava se já tinha o pincel. Quando chegava alguém para comprar prego, eu perguntava, mas já tem o martelo? E só vim saber depois de muitos anos, quando funcionários antigos do meu pai começaram a contar isso. Então, depois eu entendi que eu sempre tive um comportamento assim, empreendedor, sempre tive um foco em relacionamento com pessoas, e aí as vendas terminam também vindo através da comunicação, né? Hoje em dia venda é muito processo, mas a comunicação dentro da jornada do processo de venda é muito importante. Então depois eu me entendi que eu já era um vendedor desde criança. E aí cresci, meu pai mudou de negócio, esse armazém veio a fechar, aquelas crises de Sarney e Collor, naquela época muita gente não era nascida ainda, mas você ainda lembra um pouco disso, né? Sem revelar as idades, que também não é um problema, né? Mas enfim. E aí eu trabalhei no mercadinho, que meu pai montou para tentar se reerguer depois disso, né? Fui embalador no mercadinho, fui balconista no mercadinho, ficava no mercadinho para meu pai poder ir almoçar. E aí eu terminei o colégio, né? Com muita dificuldade, a gente sempre estudou no colégio particular, nunca faltou comida, nem nunca faltou o básico na minha casa, mas nessa fase de privação ali, a gente terminou virando uma classe média apertada, porque meu pai tinha fechado um negócio que tinha. Então tive o início da infância ali muito boa financeiramente, depois veio esse aperto. E o que é que isso tem a ver com essa nossa história aqui dos negócios? Porque eu considero muito que isso foi uma mola propulsora, né, para poder eu buscar a superação. Então, quando eu fui fazer vestibular, ou eu passava. Justamente porque eu queria mudar esse cenário, né? Então, eu entendia que se eu não fizesse uma boa faculdade, eu não tivesse uma garra muito forte para o trabalho, podia ser que eu não mudasse aquela situação minha e da minha família. Então, acho que isso aí estimula bastante, né? Quando você não tem opção, muitas vezes é a melhor opção. Você não ter opção. E aí, eu ia fazer vestibular, um tio meu, médico, Cícero Alvino, anestesista, bem conhecido na cidade do Recife, de onde ele atua. Ele chegou para mim e disse assim, mano, você vai fazer vestibular para quê? Eu disse, tio, alguma coisa na área da saúde, porque eu já entendi que eu gosto de ajudar pessoas e tal. E aí ele fez, olha, você já foi na minha casa da praia? Eu disse, já, tem uma casa no litoral aqui. E aí ele fez, veja, lá meu vizinho é um dentista, um cirurgião. E aí, assim, ele tem 2 jet ski, eu não tenho nenhum, eu ando no jet ski dele. Ele tem mais dinheiro que eu. Vê que coisa interessante, rapaz. A referência dele, né? Aí ele disse assim, de odontologia eu acho que pode dar mais dinheiro do que a medicina. Se você quer fazer saúde, um dos dois, por que não faz odontologia? Aí foi mesmo que eu oferecer banana macaco, né? Então, tipo assim, uma referência para mim, na família era um tio referência, né? Um dos que se formou. Meu pai veio de uma família de 14 filhos, né? Nossa. Meu pai teve 13 irmãos. Meu avô era do interior da Paraíba, tal, passaram por toda uma superação também e conquistaram muita coisa. As gerações após o meu avô paterno, né, todas hoje são muito bem realizadas e tudo isso originou dessa movimentação que eles fizeram do interior da Paraíba para Pernambuco, para outros estados, enfim. E aí meu tio falou isso. Esse inclusive o irmão mais novo do meu pai, o irmão caçula. E aí eu fui vestibular para odontologia, passei muito bem, 10º pouco lugar assim na faculdade. Passou de primeira. Foi. E aí
entrei na faculdade de odontologia e me apaixonei logo de imediato. E aí foi quando, para poder a gente quebrar um pouco a história, né, e continuar na sequência, chegar aqui onde, no primeiro momento, a gente encontrou o Alexandre. E aí, nesse meio, né, Alexandre entrou na faculdade de medicina, e aí foi quando nossos caminhos se cruzaram. É que ele vai cair na turma de alguns amigos de infância meu. Que também fizeram odontologia. Que também fizeram odontologia. A gente tinha estudado junto no colégio, eu e esses amigos, né? E, de repente, esses meus amigos de infância aparecem com mais um novo amigo de infância. Que era E aí vem, então, doutor Alexandre, com essa mesma pergunta, né? Dessa cronologia do tempo, né? Como é que a medicina entrou para você? Eu sempre quis ser médico. Já vem de família? Não. Era de vocação, então. Né? Não sei por quê. Que a gente brincou até que é ou a tradição ou vocação, né? Não tenho. Eu venho de uma família. A minha família originalmente é do Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro, moro aqui desde os 5 anos de idade. Né? Então já sou pernambucano e tenho todas as minhas raízes aqui. Pernambucano da gema, né? Aqui eu fiz a minha vida, aqui eu construí minha família, aqui eu tive minhas filhas. Né? Nunca foi uma alternativa voltar para o Rio, nem para outro lugar. Mas meu pai é piloto de avião. Né? E por isso a gente se mudava muito. Meu pai era da... Vamos contratar ele está disponível? Não? Na hora que você falar isso, ele vai ficar louco. Ele vive me pedindo para arrumar alguma coisa. Desses teus negócios aí, não precisa de um piloto. Eu disse, ainda não, uma hora vai chegar. Meu pai é piloto de avião e ele era da Força Aérea Brasileira. Então, o cara, a cada 2 anos, ele se muda. Então, eu chego aqui aos 5 anos e já era a 3ª cidade que eu morava. Caramba. Só que aqui meus pais se separam. Né? E a gente viveu um pouco mais de tempo aqui quando meus pais se separaram. A gente já era adolescente, cada um já tinha sua vida ali. Ninguém quis ir embora. Minha mãe tinha um trabalho fixo, era um concurso. Né? Eu e meu irmão, só pai e mãe, somos 2 irmãos. Ninguém queria ir embora, a gente já tinha uma vida. Né? E a despeito disso, né, uma mãe professora, um pai aviador, uma família minúscula e distante no Rio, nenhuma referência médica, eu sempre dizia que queria ser médico, Então, nunca pensei em outra coisa. De infância mesmo, o que você imaginou? Nunca imaginei outra coisa. Né? Sempre pensei em ser médico. Enfim, fiz medicina, fiz o primeiro vestibular, não passei por 1. Eu era o próximo a ser remanejado. Eu queria que tivesse uns 200 na minha frente, mas era só 1. Dói maior, né? Porque dói mais, né? É igual o cara ganhar quina na Mega Sena. Fica, dói mais. Do número, é melhor mais. E doeu muito porque eu me perdi na prova que eu mais sabia, que era química, e eu fiquei ali com preciosismo. Eu queria fechar a prova e acabei me perdendo na gestão do tempo. Não passei. Aí fiz um segundo vestibular, muito sofrido, porque foi... de estudar tudo de novo, mas acabei fazendo um vestibular extraordinário e passei em medicina. E aí a gente se encontra, porque Mano cai na turma de alguns amigos de infância do colégio, a gente tem uma turma, um núcleo duro da infância ali que vem até hoje, cada um foi seguindo um rumo, nem todos são médicos, nem dentistas, cada um foi seguindo seu rumo, mas a gente continua se encontrando sempre. Tem sempre as confraternizações, né? Sempre. Final de ano, né? Todo mundo vira 5ª série. E tem confraternização que é semanal, viu? Não é só semanal também, né? Tem um grupo que... A gente tem um hábito... Tem um núcleo que mantém, né? A gente tem um hábito extraordinário, que é de se encontrar todas as quintas-feiras para almoçar. Bacana. Porque aí a gente se encontra, almoça e depois todo mundo volta para fazer o que tem que ser feito. Isso já foi nas sextas e não dava muito certo. Nem no trabalho, nem em casa. Bota para quinta, a gente mudou para quinta para fazer. Então a gente, É. apesar das famílias tomarem conta dos nossos finais de semana e cada um tem um ritmo, um vai para a praia, outro vai para o campo, o outro vai ver filho jogar bola, enfim, cada um tem um ritmo, mas a gente se mantém junto. E Mano e eu nos encontramos, nos conhecemos nessa época que já se vão aí 20 e muitos, quase 30 anos. Quase 30 anos. Quase 30 anos. Então, é uma amizade de uma vida inteira. Perfeito. E aí, nessa conexão 25 de faculdade de amizade, você seguindo a odontologia, você fazendo lá medicina, né? E como é que vocês se reencontram ou surge o desejo de vamos montar um negócio juntos? Quer falar ou eu falo? Não, então, eu acho que, assim, o empreendedorismo é uma coisa que conecta, né? Então, na verdade, a gente gosta de pessoas parecidas com a gente. Né? Os dispostos se atraem, né? Isso é verdade. Verdade. E aí, sempre que você
termina enxergando ou reconhecendo uma pessoa que tem tanto valores, princípios, como também objetivos em comum, termina que existe uma conexão, né? Então, às vezes, você está assim, num grupo de 20, 30 pessoas, e porque esse grupo de 20 e 30 termina formando vários grupos de 3, 4, 5. Quando você vai ver, existe uma interseção entre as pessoas daquele pequeno grupo, né? Que é justamente objetivos ou gostos e tal. Então, durante essa trajetória, e aí a gente começou a se conhecer, assim, durante... Parece história de casamento e namoro, mas não é história de amizade, de sociedade. Quer dizer, assim, os caminhos se cruzaram. E aí, na faculdade, a gente começou a conviver, mas de forma mais social, assim, né? Aquelas farras, aquelas brincadeiras ali de estudante. Mas, nessa época, para poder me virar financeiramente e poder ganhar um dinheirinho para ajudar minha família, para poder ajudar também os custos da faculdade, que são altos materiais e a gente não consegue trabalhar em outra coisa porque a faculdade é tempo o integral, dia inteiro, né? Tempo integral, manhã e tarde. Então, eu dava aula particular de física, eu saía viajando a cidade toda de ônibus, dando aula para alguns alunos, que eu consegui um primeiro aluno através de um primo meu que fazia faculdade de engenharia e dava aula de matemática. Eu disse assim, Alvino, é o sobrenome dele igual o meu, né? José Alvino, o nome dele, professor bem famoso aqui na cidade do Recife. E aí eu falei assim, Alvino, arruma um aluno para mim, porque esse dinheiro que você ganha, eu também estou precisando ganhar, me ajuda. Aí ele, você quer dar aula de quê? Eu disse, eu sou da saúde, aula de biologia. Ele, ninguém quer aula de biologia, mano. Ele vai pagar por isso. Aí ele disse, eu disse, querem aula de quê? Aí ele, física, química e matemática. Matemática eu já dou, né? Tu não vai virar meu concorrente. Eu disse, então de física ou de química eu dou. Passei bem no vestibular, aprendi bem, né? Eu tinha que passar, então aprendi bem. Estudava virando noite aí para passar. E aí aprendi bem. Aí ele fez, pronto, física me pedem muito. Eu disse, pronto, você só precisa me dar um aluno. Aí ele me deu um aluno, o nome dele era Helder, eu não me lembro como se fosse hoje. Morava em Piedade, e aí Deus é tão maravilhoso que eu morava em Candeias, né, na casa dos meus pais, que moram lá até hoje. E aí esse meu primeiro aluno foi em Piedade, ó. Só que esse aluno, ele tinha... A mãe morava em Piedade e o pai morava em Casa Forte. As semanas que ele estava... no extremo da cidade do Recife, né? Quem conhece, Zona Norte e Zona Sul. Extremo Norte, Extremo Sul. E aí, quando ele estava na casa da mãe, era maravilha, porque aí era Edifício Tibérios, ali vizinho, bem pertinho de Candeias, prédio na beira-mar. Eu chegava lá, ficava impressionado, porque apartamento grande da beira-mar e tal. Minha realidade era outra nessa época. E aí, quando ele estava na casa do pai, eu tinha que cruzar a cidade de ônibus para dar aula a ele, quando ele estava na casa do pai. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que eu comecei, então, a receber outros alunos por indicação, criava programa de indicação ali para ele, me indica uns amigos que eu dou desconto na mensalidade desse mês. Aí conversava com a mãe dele, você não quer fazer um pacote anual? Você fica pagando mensalmente. Então, ali já tinha alguns conceitos já empreendendo, né? do que a gente tem no nosso método hoje, já antecipando um pouco aqui, não é o método GROUP, é um método que a gente formatou para gestão de clínicas. Excelente. Então, que aí entra a receita recorrente, esse pilar que eu já comecei a criar lá atrás. Então, nesse cenário todo aí, quando eu me encontrava com o Alexandre, eu contava um pouco sobre essa minha realidade. Alexandre me estimulava muito, eu lembro muito como se fosse hoje. A gente se encontrava às vezes assim, numa brincadeira de amigos ali, tomando cerveja todo mundo, tal, jogando dominó, e aí quando a gente se conversava, Alexandre, e as aulas, como é que estão? E não por acaso, mano, vale a pena lembrar, eu venho de uma classe média empobrecida também. A minha mãe, ela era concursada do Banco do Brasil e entrou num desses PDV, Plano de Demissão Voluntária, que parecia um grande negócio, e não foi. E ela teve que retomar a carreira inicial dela, que foi ser professora, né, que trouxe muita instabilidade para a nossa vida. Isso a gente já, graças a Deus, tinha passado da fase mais crítica de colégio, tudo já estava na faculdade. E meu pai, aviador da Força Aérea, mas depois de sair da Força Aérea, porque se aposenta cedo, voou durante muitos anos em companhias aéreas comerciais e já não estava mais voando. Então o dinheiro começou a mudar numa fase que a gente era adulto jovem. E o que foi que eu fui fazer? Eu fui dar aula de Física e Química. Então, quando eu encontrava com o Mano, ele dava as aulas e eu também dava. Minha mãe, professora de matemática, ela indicava. Os primeiros alunos foi ela quem indicou e os outros vão se indicando. Então, essa coisa de trabalhar para ter o que precisa, para ter o que se deseja, sempre fez parte da vida de nós dois. Essa era uma das conexões que fazia com que a panelinha... Professores particulares, né? Pode-se dizer que rolou uma química. Rolou uma química. Boa. Na verdade. É isso. Muito interessante. E aí, nesse cenário, a gente foi chegando perto da formatura, né? Se formou em
em épocas bem próximas, acho que até no mesmo ano. E foi quando, então, cada um seguiu o seu caminho, né, dentro do empreendedorismo na área, e foi assim que a gente começou a ter contato. E aí, anos depois, surge, então, agora, esse projeto do Clube Dr. Med. Antes até dos anos depois, né, é interessante a gente começar a fixar, até para falar do público-alvo, né, do Clube Dr. Med, que é a questão do médico, né, da área de saúde, mas o médico e a área de saúde, o odontologista, né? A gente está falando de bastidores. O odontologista, ele, de certa forma, ele aprende, talvez, na prática, a ser empreendedor. E quando ele sai da faculdade, acabou a academia, ele tem que montar o seu consultório. Ele tem que, se ele quer ganhar, né, o dinheiro com o próprio trabalho, às vezes você está trabalhando no consultório de alguém, pegar uma experiência, mas você monta o seu consultório. Então tem que aprender ali, na raça, seu consultório. E às vezes o médico, independente da especialidade, ele vai para alguma clínica, algum hospital, né, ou monta até um consultório dele também, mas começa a trabalhar sem ter a experiência de gestão, né? Você tinha já a experiência de empreendedorismo, mesmo sem saber, mas você chegou a montar consultório também, chegou a, quando se formou, entrou nessa É um ponto bem interessante que você levantou aqui agora, porque aí cabe justamente uma explicação ligada a esse ponto, você interpretou muito bem, o que é que existe de interseção nesses mercados e o que existe de panoramas diferentes, né? Certo. Então, bem bom você trazer isso aí. Dando um passinho antes, o que acontece? Quando eu estava durante a faculdade de odontologia, eu já tinha me apaixonado pela profissão, pelo negócio. A odontologia impacta muito a saúde das pessoas e a estética, né? Porque e a demanda de mercado é enorme porque todo ser humano tem dentes, tem boca, e muitos têm a situação de ou faltar, né? Ou faltar os dentes e precisar repor, ou ter os dentes com a saúde, precisar manter a saúde, ou precisar corrigir algum problema de saúde bucal, e a estética dental também, e também a estética facial, que está ligada à odontologia. Então, isso apaixona quem está lá dentro e quem, de fato, se identifica com a profissão, com o curso. Então, eu me apaixonei, né? Não foi só uma promessa daquele meu tio, né, falando que dava para ganhar dinheiro. Então, eu até entrei pensando no dinheiro, depois me rendi, de fato, ao propósito, à paixão que eu tive ali, quando eu atendia aqueles pacientes ali na clínica da faculdade, né? Certo. E entendia que gerava um impacto social muito forte aquilo ali, e me realizei totalmente, e aí o dinheiro deixou de ser a prioridade em relação à que é profissão. Quando você começa a ganhar dinheiro de fato, né? Quando você esquece ele, né? Vira consequência, né? Exatamente. Você deixa paixão para aquilo que você faz. Deixa de correr atrás do dinheiro, o dinheiro passa a correr atrás de você quando você está ligado a um propósito. Mas o que é que acontece? Então, quando eu estava na faculdade de odontologia, eu já tinha entendido que era aquilo que eu queria seguir, só que eu ficava fazendo conta, pensando o seguinte: tá, tem 24 horas no dia, eu tenho 2 mãos. Se eu atender 10 horas por dia, eu, menino trabalhador, trabalhava no mercadinho do meu pai, né? Ajudava no armazém da construção, andava de ônibus dando aula particular de física na cidade inteira. Trabalhar não era problema. Trabalhar não era problema. Nessa fase, na metade da faculdade, essas aulas particulares de física evoluíram para dar aula em colégio e cursinho. Então, comecei a dar aula em pré-vestibular. Por quê? Professores já renomados, que existiam vários na época, existem vários, não queriam mais estar dando aula sábado e domingo, porque queriam estar curtindo a vida já. E eu caí nesse circuito, né, de dar umas primeiras aulas num colégio, e aí os alunos gostaram de mim, as coordenadoras gostavam de mim, e aí começaram a me oferecer: professor fulano não quer dar aula domingo de manhã, você quer? Eu digo, pode ser de madrugada, eu quero. E aí eu comecei a dar aula sexta-noite, sábado de manhã, domingo, então comecei a também entrar nesse mercado de pré-vestibular, de cursinho, dando aula de física. Então, já me vi numa situação que eu já começava a fazer conta, né? Já começava a estar um pouco mais... não estava numa situação já tão precária financeiramente quando eu entrei na faculdade. E aí eu começava a fazer conta. Pô, se eu trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, eu consigo atender um cliente com quanto tempo? Aí eu fazia conta. Tem procedimento de 30 minutos, tem procedimento de 40 minutos, tem procedimento de 1 hora. Se for uma cirurgia, um procedimento de reabilitação oral, uma prótese, já vai 2 horas ou mais de procedimento. Eu ficava fazendo conta. Quanto é que eu vou ganhar por dia? E aí eu vou ter despesas no consultório. Pô, vou ter uma secretária, eu vou ter aluguel, vou ter energia do consultório e tal, vou ter que pagar aquele equipamento ali que eu comprei, que eu posso comprar à vista ou parcelando. Então eu fazia conta. Isso. E é uma grande habilidade do empreendedor fazer conta, né? E as contas que o empreendedor precisa fazer são contas básicas, de somar, multiplicar, né? Subtrair, a gente chama de conta de padaria, né? Conta de padaria, tá? Então, calculadora financeira, depois eu aprendi a usar, mas o empreendedor precisa mesmo de saber... O básico bem feito. Sobre vendas, sobre pessoas e sobre finanças básicas. Se você for aprender, for um bom vendedor, for um bom líder
e souber fazer conta básica para calcular risco e saber fazer precificação correta, e aí eu enxerguei depois que eu tinha esses elementos. Mas, enfim, e aí quando eu fiz essas contas, eu disse assim, caramba, eu tenho que cobrar muito caro para os clientes. Para eu cobrar muito caro, eu tenho que ser famoso, tenho que ser reconhecido. Essa era a lógica que eu entendia, né? Se eu cobrar menos, eu tenho que atender muita gente. Eu fazia conta mesmo, eu multiplicava ali, e isso era um ticket médio que eu criava, né? Sim. Eu imaginava um ticket médio de procedimento, calculava o tempo de atendimento e fazia uma multiplicação, entendia. Então, no dia eu faturo tanto, tal, e eu pensava assim, beleza, de onde eu vim, isso já é muito. Mas, para construir algo maior e tal, eu, querendo ou não, eu tinha contato com esse mundo empresarial que meu pai viveu muito, meu pai foi executivo também de grupos de construção e tal, então eu tinha uma ordem de grandeza na minha cabeça, né? Eu acho que isso estimula muito o empreendedor, né? Quando você olha panoramas acima. Perfeito, a visão ambiente também. Porque a referência muda, né? Então você passa a ter uma referência diferente. Então o que acontece? Nesse momento eu fazia essas contas, eu comecei a enxergar a realidade de alguns professores. E eu vi que aquele professor, que ele era unicamente professor da faculdade, ele era um cara que parecia ser mais simples, sabe? Eu ficava tentando entender como era a vida dele, sabia que ele tinha algumas restrições financeiras. E tá tudo bem, isso não é o sentido da vida, né? O importante é que se ele estava feliz com a vida dele, que não é o dinheiro que define, né? Felicidade. Então não era por esse aspecto, era um aspecto unicamente profissional e financeiro, que é o que eu estava olhando, né? Um garoto cheio de sonhos, começando a vida. E aí eu olhava para os professores, os que tinham mais condição, ou que aparentavam ter mais condição, eles trabalhavam no modelo de clínica multidisciplinar. Eles tinham mais de um consultório dentro da clínica deles, né? Então, tinha um professor meu que tinha 2 clínicas. Ele atendia e tinha uma equipe de profissionais que trabalhavam com ele. Coincidentemente ou não, ele tinha o melhor carro dentre esses professores, ele andava mais bem vestido. Os melhores horários, né? Era um cara até que tinha mais liberdade, eu percebia tal, e eu disse assim, isso me chamava atenção. Já um outro, também, ele evoluiu, nem tinha mais consultório, nem também tinha mais uma clínica. Ele tinha montado um plano odontológico, que depois virou uma operadora de saúde, e ele chegou a vender essa operadora odontológica, né, de planos odontológicos, de convênio, vendeu para um grande grupo. E a gente pegou, ele foi meu professor enquanto ele era dono do convênio, e depois dele ter feito esse M&A e tendo vendido, né? Ele foi adquirido por um grande grupo. Sim. E esse cara era acima da média, né? Era acima até daquele outro que era dono de clínica. Então eu comecei a entender que existiam níveis profissionais de acordo com a forma que você queria atuar, mesmo no mesmo nicho, mesmo na mesma profissão. Então a gente estava falando de odontologia, estava falando de dentistas, né? Estava falando de cenários de negócio, modelos de negócio. E quando eu modulei esses 3 negócios, eu disse assim, meu irmão, eu quero no mínimo daqui para cima. E eu tenho que começar dando um passo cada vez, né? Eu falo muito que uma floresta nasce com a semente, né? Então você precisa plantar a primeira semente e aquela semente pode virar uma floresta. E aí o que acontece? Durante a faculdade eu saquei que eu queria fazer uma coisa que fosse maior que eu e que fosse próximo a esses professores que eu passei a admirar. E aí foi quando então eu fechava os olhos assim e visualizava, sabe? Visualizava muita gente trabalhando comigo, visualizava muitas pessoas recebendo tratamento, visualizava uma ocupação geográfica. Eu não entendia nada do que era isso. Anos depois eu fui entender o que era. Mas na minha mente já se passava aquilo que eu desejava, né? Eu não sabia nem como ia acontecer, nem onde eu ia chegar, nem o que era aquilo. Mas isso me chama muita atenção hoje em dia quando eu olho para trás e vejo assim, caramba, então aquele moleque empreendedor lá atrás, correndo atrás dos sonhos e começando a vida, já tinha plantado na minha mente um desejo maior futuro, né? Que era de fato uma realização tal, e um propósito nisso. Mas aí o que acontece? E aí, hoje, até pegando esse lance aqui do sonho, deixar um recado aqui para os empreendedores que estão assistindo a gente, acho que o empreendedor, o ser humano, ele começa a morrer emocionalmente quando ele para de sonhar, sabe? A gente vive hoje, né, no mercado onde a gente vê muitas pessoas em depressão, muitas pessoas com ansiedade. Depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro, né? Isso. Então,
quando a gente vai olhar, eu passei por um burnout há um tempo atrás, depois a gente pode conversar sobre isso, e tirei muitas lições disso, né? Um esgotamento físico, mental, também espiritual também, que me fez renascer em muita coisa e foi importante nessa minha trajetória empresarial. Mas quando a pessoa para de sonhar, você deixa de ter propósitos, deixa de ter um desejo na vida. Né? Aí você termina se apegando a coisas que não lhe preenchem, né? Perfeito. É o álcool, a compulsão sexual, bebida, comida. E às vezes não é nada disso, às vezes você né? está congelado, você fica congelado sem saber para onde começar, por onde começar, né? Você está tão cheio de coisas na cabeça e de decepções e de frustrações que todo dia você tem muito a fazer, mas você não se movimenta. Você fica paralisado. Paralisado. Né? E você está paralisado, aí começa você a ficar vulnerável a todas essas mazelas, aí entra droga, muita coisa. A gente vê essa realidade muito grande hoje, a gente que vive no empreendedorismo, a gente vê muitas pessoas que se frustram quando alguma coisa não dá certo e que cai em tudo isso. Porque fácil, né? E não vai dar certo várias vezes. Isso, é isso aí. Isso é uma máxima, isso é um clichê bobo até já, mas tem que ser lembrado. Não vai dar certo várias vezes. Né? E a capacidade do empreendedor está aí, justamente, em aprender com o que não deu certo para fazer melhor da próxima vez. Não é isso, mano? E aí, pegando esse lance do sonho, hoje a gente dando treinamentos, né, Alexandre? E vários pilares a gente tem de método para treinamento, mas uma coisa que faz parte da introdução quando a gente está começando a trabalhar a mente do empreendedor, né? Porque a gente acredita no conhecimento, nas habilidades e nas atitudes, né? Que é o chá do empreendedor. Conhecimento, habilidade e atitude. E tudo isso passa pela mente, começa na mente. Para ter ação, primeiro tem que ter um pensamento. E a gente criou, então, o SAVE, né? Que o SAVE é um acrônimo justamente para mostrar para o empreendedor onde tudo começa. Né? Então, eu falo assim que para salvar a sua vida, você precisa aplicar o SAVE, que é justamente você sonhar, acreditar, visualizar e executar. Então, quando eu me lembro dessa época, que eu começando a vida, eu fechava os olhos e imaginava uma coisa enorme acontecendo, ali era um sonho grande, né? E eu acreditava que algo ia acontecer, porque minha vida já estava sendo uma vida de superação, e isso era para mim uma visualização, né? Só que eu não fiquei só no V do SAVE, eu fui até o E, também. Eu fui para a execução. Aí tá o diferencial, né? E aí é onde tudo começou. Então, só fechando esse bloco do caminho da faculdade, o que acontece? Nessas minhas aulas de física, tal, fui juntando dinheirinho, e aí aquela coisa onde as oportunidades surgem, mas você tem que estar preparado. Então, às vezes, as oportunidades estão surgindo, mas você não as reconhece, porque falta preparo. E muitas vezes a oportunidade ela vem disfarçada de um desafio. Né? Então, você, às vezes, bateu a porta ali, você vai abrir, você pode achar que é uma oportunidade ou achar que é um problema, né? Mas eu estava preparado para o que chegou para mim, que foi um amigo que tinha se formado já um ano antes. Eu estava já faltando um ano para me formar. Um ano e pouco. E aí o Felipe, um amigo meu, disse assim, mano, tu quer me ajudar no consultório que eu estou atendendo no sábado? Eu estou precisando de um ajudante lá. Eu disse assim, pai, tu me dá alguma coisa? Aí ele disse, pai, não tenho não. Não posso dar nada porque tá começando lá, eu não sei nem quanto é que eu vou ganhar. Eu disse, pô, eu vou, mesmo assim. Aí, visão empreendedora. Porque tem gente, fica outra lição aqui também, né? Porque tem gente que pensa no curto prazo. Pensa de imediato. Diz assim, vai me pagar quanto? Ele, pai, não tenho nada para pagar, então eu não vou, não. Primeiro planta, depois colhe. Né? Isso aí. Primeiro planta, depois colhe. Boa. Primeiro você entrega. Isso aí. Você tem que primeiro entregar mais. Over delivery, né? Sempre tem que entregar mais. Depois você negocia o que cabe ser negociado. Mas primeiro você tem que entregar. Perfeito, é isso aí. A geração de hoje não entende isso quando a gente fala. A gente tem que treinar muito isso na cabeça dos jovens empreendedores, porque parece que vem um chip diferente aí, que vem programado para uma outra coisa. Mas a gente primeiro tem que entregar mais. A gente entra até um pouco na questão da cultura atual, né, do comportamento do ser humano, né? O comportamento do consumidor está com muito acesso às coisas muito fáceis, muito rápido, né? Então eles querem, antes de dar, querem receber, né? Mas é dando que se recebe. É dando que se recebe e isso não muda. Isso não muda, não mudou. E pegando esse ponto que você falou, muito interessante, é o seguinte, pegando aqui ainda o SAVE também, a execução hoje, ela tem dependido menos da atitude
do ser humano, do empreendedor, porque a automação, a tecnologia tomou muito espaço disso. Então, hoje se consegue tudo mais fácil, né? Pela velocidade, pelo acesso, pela informação. Isso é muito bom. Mas, por outro lado, a gente falando em atitude, falando em superação, muitas vezes cria um chip mental, né? Uma programação mental de que as coisas chegam até você. Você não precisa buscar. Tudo já está pronto, tudo chega, tudo rápido, né? Então termina que você... E a vida real não é assim. A vida real não é assim. Na prática ela não é assim. Então, mas conclua o raciocínio. Então esse amigo lhe chamou para você tocar lá com ele os sábados, né? E aí, como a gente precisa primeiro plantar para depois colher, né? Então ele... E aí, você acreditou e foi. Você vai pagar uma coisa? Não, vou não, mas eu vou mesmo assim, ok. E aí eu fui, eu lavava instrumental, eu segurava o sugador ali para a cirurgia que ele estava fazendo, eu manipulava ali os produtos ali que precisava para o tratamento que ele ia fazer, e ali eu estava aprendendo com o que ele estava fazendo, eu estava vivenciando o ambiente ali clínico, né? Mas meu ouvido e meus olhos ficavam na recepção. Então, por quê? Ele tinha uma secretária lá, esse consultório não era dele, ele era contratado para trabalhar lá. E aí eu olhava para a recepção, eu via a recepcionista, né, que chamavam de secretária, era a menina que atende ali no balcão da recepção, né? Era uma clínica no formato mais popular e sem, em termos de biossegurança, tudo bem, muito cuidado, né? Mas em termos de higienização, tudo, mas sem estrutura comercial, sem estrutura de processo, de procedimento, de protocolo. Claro, era um consultório simples ali, que até um não dentista, um empreendedor montou, contratou esse colega meu e outros profissionais, depois ele viu que não ia conseguir dar conta, não ia conseguir gerir, porque não conhecia bem os produtos, nem o funcionamento, tal, nem era da área, ficava muito na mão ali com os profissionais que ele contratava, ele resolveu vender para esse amigo meu. Mas antes disso, eu olhava para a recepção, via oportunidade em relação à velocidade de atendimento, a encantamento no atendimento, a oferta, né, do que o paciente precisava tratar e que a recepcionista não sabia explicar, né, e às vezes soltava um preço ali sem nem aquele preço ter sido formado. Então, via muita precariedade. E em vez de eu olhar só para o tratamento que meu amigo estava fazendo, para a boca do cliente, eu olhava para fora, eu olhava para o aspecto comportamental e geral ali da estrutura. E aí foi quando eu começava a ir para a recepção, deixava meu amigo só, ia para a recepção, ajudar a recepcionista, aumentava a venda naquele dia, né? Comecei a organizar uma equipe de vendas para ir para a rua para prospectar cliente. E o consultório crescia. E quando não era o dia que esse meu amigo estava e o dia que eu estava ajudando ele, o consultório era menos movimentado. Aí o dono disse assim, poxa, o negócio é Felipe aqui, esse negócio não quero mais esse consultório aqui, não tem nada a ver comigo, vou vender para Felipe aqui. Felipe, você quer comprar? Aí Felipe disse, deixa eu falar com meus amigos aqui. Tinha eu e Cristiano, que ajudávamos Felipe. Aí Felipe disse, se meus amigos quiserem comprar comigo, eu compro. Aí Felipe veio, Mano e Cristiano, vocês querem comprar comigo, tal? Aí a gente disse, rapaz, vamos. Aí eu juntei um pouquinho de dinheiro que eu tinha ali dessas aulas de física, né? Então, é onde entra mais uma lição aqui para os empreendedores, é você estar preparado para a oportunidade que você não sabe que vai chegar. Então, se eu não tivesse dado aula de física, não tivesse esse dinheirinho das aulas, ia ter chegado essa oportunidade, eu não ia nem reconhecer como oportunidade, porque eu não tinha como fazer. Então, aí, foi meu primeiro empreendimento na odontologia. Antes de me formar, certamente, eu fiquei sócio dessa clínica, né? Certamente, se você não tivesse o dinheirinho das aulas, você, com a visão empreendedora, você dá um jeito. Ia dar um jeito. Não, a gente paga com o próprio trabalho, entendeu? Fazer um acordo com o dono. O dono não queria mais, né? Não quer mais tocar. Então, foi o seguinte, o dinheiro que a gente tem aqui é esse, o recurso, mas eu vou lhe pagar mais com o próprio trabalho, né? Que às vezes quem nos discute fala assim, é muito fácil, você já tem algum capital para investir. Eu tô começando agora, eu não tenho capital ainda. Não tinha. Cara, também. Mas esse capitalzinho eu criei do jeito que dava, né? Dando as aulas, andando de ônibus, mas isso aí que você falou, eu falava muito assim que, hoje em dia eu falo, né? Que se nessa época, se existisse Uber, entrega de iFood e tal, mas sem dúvida alguma eu ia ter feito alguma coisa disso. Doutor Alexandre, e nessa época também, você chegou a também atuar em clínica, chegou a atender em clínica ou já partiu para a área de gestão de clínicas? A vida do médico é bem difícil. Ele está contando uma história aqui, 1 ano antes de se formar, ele já estava fazendo esse apoio, né? Certo. Que deu origem depois a uma primeira clínica, uma segunda, a 18 clínicas próprias que ele chegou a fundar, até decidir desinvestir das clínicas e de transformar numa grande franqueadora, que hoje é o grande negócio. Hoje o Mano, ele não gosta muito de falar, mas ele tem quase 300 clínicas Brasil afora. A gente fala por ele então, né? A gente fala por ele. Eu preciso falar que ele é meu sócio. Claro. E essa autoridade empresarial dele reforça muito o que a gente faz no Clube Dr. Med.
A vida do médico é diferente. A vida do médico é de estudar de manhã e de noite, de tarde e de noite, todo dia. O tempo que a gente tem livre, a gente vai dar plantão. Eu sou de uma safra que a gente fazia concurso para virar acadêmico concursado do HR. A gente fazia um concurso difícil para viver uma vida ainda mais difícil ainda, como plantonista da unidade de trauma do Hospital da Restauração. Então a gente trabalha muito, vive naquele de estudar para fazer prova, de dar plantão e tentar dormir um pouco quando pode e tal. E quando se forma, cada um vai cair no campo para trabalhar, para fazer residência e tudo mais. E eu, no fim da faculdade de medicina, eu já não via medicina com o olhar que eu via quando eu entrei. Eu já comecei a ver medicina mais como negócio, sabe? Talvez, e isso impactava muito quando eu falava isso lá atrás. As pessoas olhavam para mim como se eu fosse alguém diferente, estranho, diferente no pior sentido da palavra. Certo. Mas eu comecei a entender que aquilo ali era uma grande indústria, e que o médico ele é parte dessa engrenagem. E quando a gente entende o nosso papel dentro da engrenagem, a gente se sobressai, a gente se coloca melhor dentro do mercado. Então, desde muito cedo, eu comecei a me interessar. Eu fazia plantões em hospitais particulares aqui, grandes hospitais, que hoje já não são mais pernambucanos, mas são formados por famílias pernambucanas. E comecei, com esse pensamento, a trabalhar como médico. E algumas pessoas viram em mim essa habilidade que eu nem sabia direito que eu tinha, de liderança, de comprometimento com o resultado do time, não só com o meu resultado. Porque a gente tem um problema na faculdade de medicina, a gente sai dono da verdade. A gente sai formado para ser dono da verdade. Você já foi médico que era dono da verdade, eu tenho certeza disso. Você já foi médico que era dono da verdade, que não tinha nenhuma preocupação em como vai te atender, em como vai te olhar no olho, se é que olha no teu olho, mas que escreve um negócio ilegível lá e te entrega e diz, faça isso e volte daqui a 2 semanas. A gente é formado para ser isso. Se não deu certo, o erro foi meu, né? A gente é formado para ser isso, donos da verdade. A gente lida com vida e morte. Quantas vezes eu tive ali a decisão de vida e morte na minha mão? Quantas vezes fui eu quem disse, não vou reanimar mais, chega, tá bom, já passou o tempo, e decidi que às 11h42 alguém morreu. Isso é um aprendizado duro e é um aprendizado perigoso também, porque mexe com vaidade, mexe com orgulho, mexe até com a nossa essência, se a gente não estiver preparado. Então, lidar com vida e morte e viver essa rotina estafante de plantões, olhar em volta e ver que para ser alguma coisa diferente, alguém que se sobressaísse, porque eu também sempre tive, a gente diz que a gente é inconformado. A gente carrega em nós um inconformismo positivo, aquele inconformismo de olhar em volta e dizer o que dá para melhorar aqui. O que a gente pode fazer para ser melhor? E eu olhava em volta e via os exemplos de médicos que se destacavam e a vida deles não me atraía. Porque, diferente de algumas profissões, eu vou comparar aqui, e é só uma comparação, podia escolher outra, eu vou escolher advogados, porque eu tenho advogados muito perto de mim. O advogado ele vai ficando mais conhecido, reconhecido, e ele começa a poder cobrar mais caro pelos honorários dele, a ponto de cobrar milhões, se envolver em causas milionárias. O médico, por melhor e mais reconhecido que ele seja, ele nunca vai ter essa oportunidade de cobrar milhões de alguém ou de se envolver num projeto mega milionário. Não vai. Ele vai vender o tempo dele. Ele tem acima dele o teto, que é o tempo. E por mais que ele seja bom no que ele faz, ele vai, à medida que ele é mais reconhecido, ele fica mais refém do trabalho. E você vê que quando você me apresentou aí, eu não coloquei trabalho em primeiro nem em segundo lugar. Para mim, trabalho ocupa uma área importantíssima da nossa vida, mas trabalho tem que ser meio. Trabalho é o meio que eu tenho para chegar em várias outras coisas que para mim são importantes,
e que são importantes também para minha família: bem-estar, segurança, tranquilidade, boa formação para meus filhos, para minhas filhas, né? Uma boa casa para morar. Eu consigo isso como? Trabalhando. E para conseguir tudo isso eu tenho que trabalhar muito bem. Mas eu olhava aqueles caras que eram os figurões e eu tinha muita preocupação com a vida deles. Eram pessoas que estavam 5 horas da manhã no hospital, eram pessoas que estavam meia-noite no hospital, todo dia. E eu comecei a olhar que aquilo não era a vida que eu queria. Eu não fiz medicina para isso. Eu não fiz medicina para virar um cara super demandado ao ponto de minhas demandas pessoais deixarem de existir. Eu nem fez segundo plano, né? Deixa de existir. Deixa de existir. Deixa de existir. A vida passa a ser só aquilo, você passa a só falar daquilo, a só viver aquilo, e isso é a vida. E se preocupar com o próximo plantão. E eu começava a ver aquilo e dizer, pô, como é que eu saio disso? Eu sou médico. Eu amo cuidar das pessoas. Eu amo ser útil. Isso é genuíno. Isso talvez seja o que lá atrás, eu criança, me fazia pensar em ser médico. Por que eu pensava em ser médico? Eu não sabia nada de mercado. É porque eu olhava e dizia, quem cuida de pessoas é médico. E eu gosto de cuidar de pessoas. Mas eu não gostava da rotina de ver um cara bem-sucedido, né? Meia-noite ele entrava no carrão dele e ia embora para casa para as 4 horas da manhã acordar para voltar de novo naquele carrão. Para que tudo aquilo? Aquilo não fazia muito sentido para mim. E eu comecei a ver, e na verdade viram antes. Eu agia de uma forma que eu olhava o negócio como um todo. Eu nunca vi como o meu trabalho sendo ali o fim de tudo. Eu sempre me via como parte dessa grande engrenagem. Então, se eu tivesse que te dar uma sugestão, se eu tivesse que te chamar a atenção, se eu tivesse que apagar a luz depois que todo mundo saiu, coisas bobas, básicas que a gente faz no dia a dia, eu fazia onde eu trabalhava. Isso chamou a atenção. Né? Eu lembro muito bem. Legal isso. Eu lembro muito bem que eu voltando de viagem de um carnaval, eu entrando em casa, quando eu ligo o celular, que eu consigo carregar o celular, tocou o celular, era um desses figurões, um desses caras que acordam, que chegam às 5 e sai meia-noite, né? Que é grande amigo meu, né? E eu batendo o telefone, ele fala, Alexandre, na tua ausência houve umas mudanças no hospital e a gente precisa que alguém assuma o departamento de urgência do hospital. Eu soprei teu nome para o dono e ele está só esperando você dizer que aceita. Está aceito. Aí você sabia o que você estava fazendo? Sabia o que aquilo ia mudar? Sabia quanto ia ganhar? Não. É um desafio, eu aceitei o desafio. Eu falei, pô, eu tô inserido dentro de uma instituição que me ampara, que me dá trabalho, que tem me gerado todas as oportunidades que eu tenho até agora. Uma pessoa que eu tenho o máximo respeito, diz que disse meu nome para o dono do hospital e ele quer que eu faça o que ele precisa que seja feito, eu vou fazer. Sem nenhuma outra preocupação com quanto seria, como seria. E isso começou a tomar conta da minha vida de tamanha dimensão, que chegou o momento que eu falei, eu preciso me especializar nisso, porque cuidar dos processos, desenhar protocolos, apagar incêndios, infelizmente, faz parte da vida do gestor médico. Apagar incêndios começou a tomar mais tempo e mais energia e mais alegria minha do que estar no meu consultório atendendo paciente ou vendo doentes internados. Então, eu fui fazer um MBA de gestão empresarial, escolhi gestão empresarial e não gestão em saúde para diversificar o mercado e a forma de ver as coisas, porque você está ali vendo um problema, um case. Do teu lado tem um cara do varejo, do teu lado tem um cara do mercado financeiro, e cada um traz a sua visão. Perfeito. Se eu tivesse cercado de pessoas como mais do mesmo, talvez, né? Eu estaria fazendo mais do mesmo. Então, fiz um MBA de gestão empresarial e aí, de fato, me especializei em gestão e fiz de gestão a minha vida. Então, executivo de grandes grupos hospitalares, de operadoras de saúde, e daí para começar a empreender é um passo quase que automático. Porque as coisas começam a acontecer. Agora. Você, doutor Alexandre, um grande especialista nessa área de gestão hospitalar, gestão médica, gestão de saúde, trabalhando por grandes grupos, né, de âmbito internacional até, porque foram nas fusões e compras, então são grupos internacionais. Doutor Manuel, com uma grande experiência, uma vasta experiência no empreendedorismo, sendo empreendedor, uma clínica se tornou mais de 300 clínicas, né, a nível aí nacional.
E aí, como é que surge a ideia, na verdade nem ideia, porque a ideia já tinha na cabeça, eu acho que o propósito... Essa eu vou contar. Né, do Clube Dr. Med. Eu vou contar, essa eu vou contar. Que eu gosto de contar essa história do jeito que ela foi mesmo. O Mano, ele já faz o Clube Dr. Odonto. Desde Certo. quando, Mano? 2020. Desde 2020. Perfeito. Né? Ele já tem uma presença forte no digital e já faz o Clube Dr. Odonto com muito sucesso, né? E fazia todo sentido. É a área originária dele. Só que aí ele expande os negócios para a Holding Salute, que abraça negócios de saúde de uma maneira geral, e vem a ideia de fazer também o Clube Dr. Med. Empreendedor, visionário, entende a lacuna que existe no mercado médico, né? Desde a nossa formação, a gente sai para ser dono da verdade, mas a gente não sai para ser dono de si mesmo. A gente Nem não, do negócio, né? A gente não sabe ser dono de negócio, a gente não aprende absolutamente nada sobre gestão de carreira, sobre o básico de fazer um negócio funcionar. A gente não aprende na faculdade, a gente não aprende na residência médica, a gente não aprende nas especializações que a gente faz ao longo da vida. É a vida quem ensina. E o Mano, vendo isso, já tinha prototipado o que é o Clube Dr. Med. Faltava o Med. Né? E eu, numa das minhas jornadas empreendedoras, tinha um negócio fora daqui, um negócio em São Paulo, que me interessou bastante, e eu precisava de um sócio investidor, e fui atrás dele. Mano, vamos lá ver comigo, quando é que você vai estar em São Paulo e tal. E a gente foi lá, passamos um dia inteiro vendo o negócio, detalhe por detalhe, jantamos até 11h30 da noite. E ele terminou o dia dizendo assim: meu irmão, negócio que tem tijolo, eu tenho me interessado menos. Porque do primeiro para o 10º a energia é muito grande. Do 10º para adiante, fazer 10 virar 50, me procura que eu sei fazer. Mas começar do 0, 1, é uma energia que eu já pus e eu já tenho onde botar, e eu não quero me meter nisso não, mas o negócio é bom, tá, beleza. Acabou aí, 11h30 da noite. A gente, dia seguinte, sem combinar, tá sentado um do lado do outro dentro do avião, voltando para Recife. Por acaso. Por acaso. E aí ele vira e fala: rapaz, eu tenho um negócio que eu preciso colocar para frente, tal, que é o Clube Dr. Med. Falta o Med. E eu quero que você venha comigo. Porque, veja, a gente já falou da autoridade empresarial, da visão empreendedora, do marketing, da venda, da capacidade de expansão, de ver oportunidade. Aí eu venho aqui com ferramenta de gestão, articulação dentro de grandes corporações, networking com a classe médica muito forte, né? São coisas que se complementam. E aí ele vira e fala: mas está faltando alguém que seja um case, alguém que seja... O cara que trabalha em bastidor, ele, se tudo der certo, ele não aparece. Que era muito seu caso, né? Que era muito meu caso. A gente não tem que aparecer. Isso. Quem aparece é o paciente, é o serviço, é o médico que está ali performando. A gente não aparece. Falta a capa da revista. Falta o cara que é um case, incontestavelmente um case de sucesso. Eu disse: Sávio Cardoso. Sávio Cardoso. A gente, por uma tremenda... Não é coincidência, por uma tremenda felicidade, Sávio, que hoje mora em Portugal, passa a maior parte do tempo dele em Portugal, apesar de ter a clínica dele aqui em Recife, manter os atendentes, estava inclusive atendendo nesse momento, por isso que não está aqui conosco. Liguei para ele estava em Recife. Isso era uma terça-feira, sexta-feira de manhã, a gente estava tomando um café, era sexta, o único horário que Sávio podia, porque ele ia atender e voltar para Portugal. A gente senta para tomar um café às 7h da manhã do dia 2 de fevereiro de 2024, era o dia do meu aniversário. Eu, com certeza, ia ter mais um café surpresa das minhas filhas servido para mim na cama. A gente faz o que tem que ser feito. Isso é outra coisa importante falar. A gente faz o que tem que ser feito. A gente não faz só o que quer. Isso. Saí mais cedo de casa, fizemos o café da manhã. O café da manhã era para durar 40 minutos, durou mais de 3 horas e a gente saiu de lá apertando a mão e sócio. Foi com o negócio todo desenhado. Todo desenhado. Boa. Porque o que acontece... E de lá para cá não parou mais. A gente... Só progresso, isso aí. A gente viu essa oportunidade não só da gestão, do marketing, das vendas, mas a oportunidade empresarial nessa área de formação do médico. E aí foi quando o Alexandre falou que a gente foi estudar um modelo de clínica para investir no crescimento dessa clínica Brasil, que foi o que eu fiz na Odonto, né? Naquela minha primeira clínica lá com esse colega que eu entrei.
Depois, quando eu me formei, e aí junto com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, Juliana, mesmo tendo essa clínica com esses amigos ainda, que aí quando eu me formei eu já tinha meu próprio trabalho, que era essa própria clínica, ainda dava umas aulinhas ali de física em alguns colégios, depois larguei, e aí montei uma primeira clínica com foco muito grande em atração de cliente, em atendimento de alta qualidade e formação de equipe. No modelo que você já acreditava, né? No modelo que eu acreditava, naquele modelo que quando eu fechava os olhos lá no passado, eu vi ele pronto. Veja como é brilhante o que esse camarada fez. Lá atrás, ele já escolheu colocar o nome da clínica separado do nome dele. Não era a clínica Dr. Manuel Alvino, porque isso ia prender ele. Então ele botou ortoestética, rede ortoestética. Ele já tinha uma pegada para a estética que acabou virando o grande boom do mercado médico e odontólogo de uma maneira geral. Mercado de estética, pioneiro lá atrás, e com um nome de clínica replicável, onde ele podia... Eu estou falando, mano, porque quando a gente fala do outro, fica mais livre para falar a verdade. Começou a criar pessoas treinadas por ele para fazer o que ele faria. Né? Então, ele se afastou da cadeira, ele deixou de ser refém da cadeira para treinar equipes para que fizesse o que ele faria, delegando, então, o trabalho, sem medo algum de ensinar e essa pessoa ir embora. Tá? Por quê? Porque tudo isso é muito amarrado em acordos, em acompanhamento. Então, hoje, dentro do Clube Dr. Med, quando a gente tem o método Group, o O é de outsourcing, é justamente de delegar, perfeito. É de faça bem feito o que você sabe fazer e delegue todo o resto. Né? Treine pessoas para fazer igual você faz também, aumente sua capacidade de ganho, crie uma clínica multidisciplinar, onde cada um vai estar ali fazendo coisas que você não faz, mas todos estão fazendo parte do seu ecossistema. Então, dentro do grupo, o G é gestão, né? O R é recorrência, o O vem justamente do outsourcing, certo. Né? E a gente termina com P de pessoas, processos, né? Propósito. Muito importante. Senão nada acontece. E aí tudo isso surge justamente dessa formatação do método, né? De quando eu montei a primeira clínica muito focado em atração de cliente, em treinamento de equipe, e aí foi quando eu já pensava que se a clínica fosse o meu nome, eu ia estar alimentando o desejo de um estudante de saúde, que é ter cliente, atender esses clientes, colocar seu conhecimento ali em prática, curar as pessoas, tratar, ajudar as pessoas, ter sua remuneração e ok. Esse é o ciclo natural de um médico, de um dentista, de qualquer profissional de alguma área, nem só da saúde, de qualquer outra área, né? Era cumprir com com aquela transmissão de conhecimento que você aprendeu. Mas eu entendia que isso era um modelo engessado de quando eu fazia aquelas contas lá no passado, vendo aquele meu professor que só tinha um consultório, que ficava 2 horas sentado ali atendendo um cliente e tal. Então eu já comecei sabendo o que eu não queria, né? Porque muitas vezes você fica buscando o que fazer, mas não olha o que não fazer. É o que o americano chama de not do list. Então, antes de só buscar o que é para ser feito, descarta logo aquilo que não deve ser feito. Então, já sabia que aquele modelo eu não queria, que é o que a gente chama hoje de modelo tradicional. Né? Então, é um modelo tradicional de atuação. Então, a gente tem o consultório tradicional, a gente tem o consultório, a clínica uniprofissional, que é aquela clínica que vive em função de um profissional, e aquele profissional ele é o negócio. E a clínica multidisciplinar, que é quando o profissional deixa de ser o negócio e passa a ter um negócio. Então, eu já tinha essa mentalidade, né, do que eu não queria que a minha clínica, o meu consultório, o meu negócio fosse dependente de mim. Eu era o líder, sempre foi o grande entusiasta, o grande motivador de tudo e o grande executor, mas que desencadeava, né, um organograma dentro da clínica. Então, essa primeira clínica, consegui crescer bastante ela e aí comecei a reinvestir todo o capital. Com 5 anos eu já tinha 8 clínicas, depois fui expandindo para a cidade do interior, para capitais. Chegou um momento que a gente tinha grandes anúncios em SBT, Band, Record. Sempre tive uma característica de, uma outra lição fica para empreendedor aqui, em vez de sacar muito dinheiro da empresa para a pessoa física, colocar o dinheiro para girar na pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica precisa ser mais rica do que a pessoa física. No Brasil, a gente tem muito isso, né? Isso vale muito para empreendedor, ainda mais numa era de rede social,
onde o que você vê nem sempre é a realidade. Então eu falo assim, quem vê palco não vê bastidor. Então, às vezes o empreendedor que está começando fica iludido porque vê, fulano comprou um carrão, fulano fez isso, fulano fez aquilo e tal. Você só vê aquele post ali de 30 segundos e muitas vezes não sabe, primeiro, quando é verdade, o que levou, né, o preço que foi pago para construir aquilo, ou às vezes uma coisa que não é verdade e que ilude quem está se baseando por aquela aparência, por aquela imagem. Então isso é muito perigoso. Então no Brasil tem muito isso, né? É o empreendedor emergente, aquele que ganha um pouquinho de dinheiro e daqui a pouco ele perde tudo porque investiu mais na pessoa física do que na pessoa jurídica. Então assim, né, para você ser um empreendedor milionário, sua empresa tem que ser né? Ou multimilionária. Então, se a sua empresa é milionária, você tem um dinheirinho ali. Então, essa é a mentalidade. Então, eu sempre deixava o dinheiro girando internamente, fui multiplicando, crescendo o negócio. Foi quando, então, eu já estava com um back-office, né? Uma estrutura de 40 pessoas ali fazendo a gestão da rede própria. Já estava com um giro alto, o negócio já tinha passado do que eu imaginava lá no passado que ia chegar. Foi quando então demos um próximo passo para fazer o crescimento através de franquias, expandir com a rede de franquias. Então, tudo isso trouxe muito conhecimento, muita ferramenta, muito método, né? Hoje nós temos 14 prêmios nacionais, melhores franquias do Brasil, pequenas empresas, grandes negócios, nós fomos case nacional, agora ano retrasado, prêmio da Associação Brasileira de Franquias, premiação do Sebrae. Então, tudo isso trouxe muita ferramenta que foi sendo acumulada, sendo colocada em prática, validando. E aí, quando nós passamos aí de já centenas de clínicas, foi quando então começamos então a olhar para esse mercado de quem mais precisava de tudo isso que a gente construiu, de tudo isso que a gente aprendeu, de tudo isso que a gente formatou. Foi então quando a gente viu grupos de profissionais da área da odontologia também, que não tinham porte ou não tinham o desejo ou a condição de entrar para o mundo empresarial de clínicas, mas que precisavam, né, para entrar para a nossa rede de franquias, mas que precisava desse suporte que a gente tinha. Então a gente fez uma formatação do modelo para então ajudar esses profissionais a crescerem, né, onde não é apenas treinamento. É uma plataforma de negócio, de educação e de prestação de serviços ali para essas clínicas. Foi então quando o Alexandre me chamou para a gente olhar esse negócio físico. Eu disse assim, Alexandre, eu conheço bem tirar o avião do solo, né, levantar e seguir voo. Foi o que eu fiz nessa trajetória eu digo que eu não saí do zero, eu saí do -1, né? Então, do -1 a essa altura, eu já construí esse caminho. E quando eu olho esse modelo que você me ofereceu agora, para investir, para ajudar a tracionar e ajudar a crescer, ele é um modelo que pode dar muito certo, que se eu pegar e for pôr a mão para fazer, nós vamos fazer ele acontecer, mas tem um outro caminho de maior escala, tem um outro caminho de maior impacto, que é a plataforma digital. Então, o que é uma plataforma digital? A plataforma digital, ela é uma estrutura que une uma solução a um problema. Então, a origem de uma plataforma é isso. Então, o Club Doctor surgiu justamente como uma plataforma de negócios e de educação, mas a gente entende que tudo parte de educação e tudo precisa de tecnologia. A gente parte do princípio que toda habilidade é treinável. Né? Então a gente aperfeiçoa o que o colega já traz, né, como conhecimento, uma habilidade, e a gente treina aquilo que ele também precisa treinar porque ele não sabe. Então, o treinar é parte... Desculpa interromper. Não, mas é isso. É só parte do que o clube pode fazer. O clube é muito mais do que isso. É uma grande plataforma, é um grande grupo de networking, onde toda essa bagagem empresarial que o Mano traz, junto com a habilidade de encantar, de humanizar, de surpreender paciente, que o Sávio aplica nos negócios dele aqui no Brasil e agora lá em Portugal, né? Com toda a minha habilidade de articulação e de construção de negócios que sempre fiz, a gente coloca à disposição através de uma plataforma, de maneira que o membro do clube tem acesso ao nosso networking, ele tem ganho de escala quando ele para de comprar para uma unidade e compra agora para 300, por exemplo. Né? Ele tem acesso a mentorias exclusivas conosco, onde a gente pega na mão do camarada e desenha um plano de negócio para a realidade dele, seja qual for a realidade dele. O próximo passo de cada um é de cada um, não é igual para todo mundo. Pega na mão, desenha e acompanha durante 24 meses até que a execução e os resultados aconteçam. Pois é, e aí
nesse modelo de plataforma, nessa era digital que a gente vive, é um modelo onde você consegue gerar um impacto muito maior, você consegue ajudar e contribuir com muito mais empreendedores, com muito mais empresários e consegue trazer escala através não só dos infoprodutos ligados a treinamento corporativo, a desenvolvimento corporativo e educação continuada, mas também a soluções, né? Soluções em que aspecto? Por exemplo, hoje o sócio, né, o membro ali do Club Doctor, a gente criou uma metodologia de clube para que ela seja gamificada e que ela seja ali, de fato, não apenas uma plataforma, mas um ambiente também, de não só de conhecimento, mas também de desenvolvimento. Então, a gente chama do sócio do clube, né? O sócio do clube, ele não apenas ele recebe educação continuada, ele recebe também diversos serviços. Então, o médico está atendendo, o dentista está atendendo, está liderando sua clínica ali, o seu consultório, mas ele tem diversos problemas no seu dia a dia. Ele tem problema com a ineficiência da equipe, ele tem problema com a contratação da equipe, ele tem problema que a contabilidade ele não está olhando, nem tá percebendo, nem sabe olhar. Ele não olha para contas a pagar e receber, ele não olha para fluxo de caixa, não olha para demonstrativo de resultado do exercício, ele não olha para a liderança ali da equipe, ele não olha para mercado, ele não olha para produto, ele não olha para preço, ele não olha para encantamento de cliente, ele não olha para atração de cliente, ele não olha para qualificação de cliente, ele não olha para a jornada do cliente. Nossa, inúmeros problemas. Então, assim, são muitos problemas que não dá conta de resolver. E outra coisa, não foi formado e preparado para resolver. Então, ele precisa ter quem resolva. Então, dentro do clube, a gente treina e prepara tanto o profissional da saúde, o médico no Club Dr. Med, o dentista no Club Dr. Odonto. A gente prepara eles para serem líderes dos seus negócios, para que eles empreendam dentro da sua profissão. A gente treina as equipes que fazem parte do time dele, a gente forma os gerentes que fazem parte do time deles, a gente cria, através da plataforma, os canais onde ele recebe a contabilidade, onde ele recebe contas a pagar e a receber, onde ele recebe clientes através dos trabalhos de marketing, onde ele recebe tecnologia através dos softwares que nós temos. Então, é um verdadeiro ecossistema que vai favorecer para que o médico ele possa se concentrar naquilo que ele mais tem paixão e o que ele mais sabe, que é cuidar do cliente, tratar o cliente, porém, tendo mais lucro e mais liberdade. Por quê? Quando ele trabalha do jeito certo, ele consegue ter mais lucratividade. E quando ele trabalha de um jeito que não só depende dele, ele tem mais liberdade. Então, esse mercado, hoje, da medicina da odontologia, como a gente começou falando, a odontologia, o dentista ele precisou empreender mais cedo. Ele aprende mais cedo a empreender. Trazendo aquele ponto que você comentou inicialmente. Por quê? Porque ele tem que ter o consultório dele, né? E ele precisa ali, o número de dentistas cresceu muito mais rápido do que o número de médicos no Brasil, que atualmente, no dia que a gente está gravando esse podcast aqui, no ano 2024, já chegou ao ponto de que a quantidade de médicos no país já ultrapassou a quantidade de dentistas, mas há anos atrás era um cenário diferente. Então o dentista precisou se adequar a esse mercado mais competitivo e ele foi buscar mais habilidades. Então eu sou um dos pioneiros nesse mercado, né? Com a formação de gestão empresarial, com a formação de vivência prática, com todas essas premiações que a gente já teve, com todos os métodos de gestão que a gente já criou, a gente se diferenciou muito no mercado por isso, por essa execução. E a gente passou, então, a ser protagonista, também contribuindo para esse mercado, ensinando parte disso, transferindo esse know-how através da nossa rede de franquia, através das nossas mentorias. E aí foi quando, então, o mercado da medicina começou a mudar. Por quê? O médico, ele vive algemado aos convênios, algemado ao serviço público ou algemado aos grandes grupos empresariais. Ele, não me entenda mal, né, nossos amigos, e Alexandre defende essa mesma causa que eu, mas é como se, é uma coisa dolorosa, mas assim, é como se esse grande profissional, que é tão importante para a vida de todas as pessoas, ele passa a ser como um operário de uma fábrica. Olha que coisa dura, começo. Né? É o que eu falei lá no começo, quanto mais demandado ele é, menos tempo ele tem para todo o resto da vida dele. Então, numa indústria, por exemplo, vamos pegar uma construtora. Numa construtora você tem o dono da construtora, você tem o engenheiro, você tem o mestre de obra e você tem o pedreiro. Então, esses níveis hierárquicos, eles falam muito em relação a diversas coisas, mas olhando aqui para o lado da realização profissional, do desempenho, da performance financeira, a gente entende que esses níveis eles são níveis que trazem muita diferenciação entre um e outro. Então, para toda profissão, para todo negócio, você precisa olhar, né?
Quem está fazendo esse trabalho mais braçal, esse trabalho mais operacional, esse trabalho que ali você está vendendo hora, que você é uma peça fundamental e chave, uma peça decisiva e a mais importante da cadeia em relação à entrega, mas não tem espaço nem valorização para estar no topo da cadeia em relação aos ganhos. Foi aquele exemplo que o Alexandre trouxe aqui em relação ao o tamanho que um negócio pode chegar quando comparado ao advogado e ao médico. Na comparação assim, a gente está tentando ser didático aqui, prático, mas guardando, obviamente, as exceções, as proporções e nada pessoal, apenas olhando uma forma descontaminada. Então, o mercado de odontologia, para você ter uma ideia, hoje tem 400 mil dentistas formados atuantes no Brasil. 400 mil dentistas. Há um tempo atrás, tinha menos médico que dentista, porque começou a ter mais faculdade privada de odontologia, onde diversificou o ensino, né? Hoje são mais de 500 mil médicos. Aumentou aquela velocidade, e hoje no Brasil tem 585 mil médicos. Quase 600. 585 mil médicos no Brasil, e a projeção para 2030 é ter 835 mil médicos, para 620 mil dentistas, comparando os mercados, para a gente entender, né, o tamanho de problemas, né, e o tamanho de soluções. Porque assim, a população ela é beneficiada quando você tem mais profissional. Esses profissionais vão ter os bem formados, os mal formados, mas o mercado ele é seletivo. Né? Terminam só os bons, precisam ficar só os bons. O filtro é natural. Isso, o filtro é natural, é seleção natural. Então, fica de pé ou tem mais prosperidade quem tiver mais preparado. Né? E aí que entra o propósito de vocês, do Clube Dr. Med, que é dessa questão de vocês trazerem a humanização, o bom atendimento, o servir, né, a comunidade que vocês terem inserido para todos os membros do clube. Né? Eu gostei muito dessa ideia que não é apenas um curso, uma imersão, eu, médico, eu... dentista, eu gestor de uma clínica, vou lá, faço um curso e tchau. Não, é uma comunidade. Acesso a vocês. É uma comunidade, é um ecossistema. Isso, o ecossistema e acesso na mentoria, né? E sabe o que eu acho das coisas mais bonitas que a gente está construindo junto? É que a gente se formou para cuidar de gente. Certo. Né? E hoje a gente está falando de um negócio muito grande, um negócio escalável, um negócio que tem o limite dos nossos sonhos. Né? Mas qual é o propósito? Cuidar de gente. É cuidar de gente. Cuidar de gente e cuidar de gente, né? Na hora que eu ajudo um colega a cuidar melhor dele, cuidar melhor do negócio dele, ter mais saúde financeira, ter tempo para se exercitar, ter tempo para ver seus filhos crescerem, atender mais feliz o paciente dele, ser melhor remunerado por aquilo, a gente tem um paciente impactado positivamente. A gente, no fim... Toda essa cadeia tem um único objetivo, impactar positivamente a vida das pessoas. Os médicos, que são instrumentos, e os pacientes, que são o objeto final de tudo que a gente faz aqui. Quando o mercado se profissionaliza, quem mais se beneficia é quem está na ponta desse mercado. Então, o paciente, o consumidor ali do serviço médico, ele é o mais beneficiado porque ele vai começar a ter estruturas melhores para lhe atender. Vão ter profissionais mais preparados, né? Porque quando a gente fala em venda, quando a gente fala em dinheiro, tudo isso é consequência. Não é sobre venda, claro. É sobre vida. Se você cuida de vidas, a venda precisa acontecer. Porque se a equipe não tem a capacidade, o preparo para trabalhar positivamente o paciente para que ele se trate, porque nada acontece antes que uma venda seja feita. Então, o paciente precisa comprar a consulta, ele precisa comprar o tratamento, né? Estamos falando de um atendimento privado. Então, para que isso aconteça, a transformação dele vem a partir daí. Né? Então, para que isso aconteça, precisa ter processo, precisa ter método. Então, o Clube Doctor veio para resolver esse problema do profissional não ter nem conhecimento, nem habilidade, nem atitude, nem ferramenta para fazer que o seu negócio cresça e prospere. Então, para deixar de ser mais um na multidão, né, ele precisa se diferenciar, sendo dono de um negócio, não apenas de um consultório qualquer ou uma clínica despreparada. Né? A gente gosta muito de dizer isso. Não ser um negócio e ter um negócio. Passar a ter um negócio. Perfeito. Né? E a gente, no fim do dia, somos grandes solucionadores de problemas, vendemos soluções, né, e criamos metodologias de trabalho, de atendimento, de gestão de negócios médicos, que pessoas que nunca vão olhar para a gente, olha que legal isso, Boss, pessoas que nunca vão olhar para a gente, que vão saber quem foi Alexandre ou Manuel, vão ser beneficiadas por aquilo, vão ter uma vida melhor e mais feliz, vão viver mais e melhor por projetos, desenhos que partiram
aqui do nosso Clube Dr. Med. Então, esse é o grande encantamento da vida. A grande entrega, né? É o que encanta e é o que motiva quem se forma para cuidar de pessoas a empreender e trabalhar esse outro lado do balcão, como os colegas gostam de falar. A gente deixa de atuar no 1 para 1 para atuar em 1 para centenas, 1 para milhares, 1 para milhões, talvez. Coisas que a gente cria vão impactar a vida de, talvez, milhões de pessoas. É esse o nosso objetivo, o nosso propósito. Maravilha. Bom, só queria muito agradecer a vocês, né? Assim, o bate-papo, acho que a gente poderia fazer outro podcast. Já estou aqui convidando novamente. Né? Quem sabe com a vinda agora de Sávio também aqui para compor. Já foi entrevistado nosso também, mas em outro momento aqui no nosso podcast, né? Já falar está aqui com você. Ótimo, né? Porque tem muitos assuntos para a gente desdobrar. Mas para a gente poder finalizar, queria perguntar ao doutor Manuel, e você também, doutor Alexandre, mas assim, uma frase, uma citação, um pensamento que vocês queiram deixar para quem nos assiste, para quem nos ouve nesse momento. Maravilha. Se eu puder antes falar de que forma a gente materializa toda essa entrega do clube, por favor. Né? A gente tem o primeiro passo é justamente uma formação básica, né? Que é o nosso treinamento Decolando Sua Clínica. Então é um curso gravado online que o profissional pode assistir de qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora. Isso facilita muito, né, para o dia a dia corrido ali, a rotina. As equipes também podem aprender a partir daí, os gerentes de clínicas também. E após isso, a gente tem a mentoria Acelerando Sua Clínica, né? Então, após o Decolando Sua Clínica, temos o Acelerando Sua Clínica, que é uma mentoria continuada de desenvolvimento, né? Um treinamento corporativo, onde ali a gente compartilha, ensina ferramentas de gestão. Temos o Acelerando Sua Clínica Experience, que é o presencial, onde a gente... É um workshop, onde a gente ali, pegando na mão do empreendedor juntos ali, é um evento, é um encontro hands-on. O médico empreendedor, o dentista empreendedor sai dali com um plano de ação pronto, né? Então a gente... Um final de semana fazer inteiro só a execução do SAVE, né? Isso. Final de semana inteiro de imersão. Ótimo. Né, conosco para ele sai dali para no dia seguinte colocar em prática aquilo que ele leva, né? E a partir daí, quem está qualificado, quem a gente enxerga que tem um próximo nível para alcançar, quem tiver habilitado, a gente escolhe para fazer parte do Clube Dr. Med, é uma qualificação, e dentro do clube, aí ele começa então a ter um acompanhamento e a possibilidade de receber todo esse suporte nessas áreas todas de contabilidade, finanças, marketing, vendas, RH, gestão e tecnologia. Então, acesso a fundos de investimento. Acesso a fundos de investimento para fazer expansão, para crescimento. Compras em escala. Compras em escala. Então, aí é onde vem. Seja para um profissional de um pequeno consultório que quer se estruturar para crescer, seja de uma clínica que quer expandir, seja de uma clínica que quer se estruturar. Então, eu falo que sempre existe o próximo nível, no nível que você está. Então, você pega um profissional que está começando, que tem um pequeno consultório, ele tem o seu próximo nível. Se você pega um profissional que já tem uma grande clínica, ele tem o seu próximo nível. Então, aquele dentista ou aquele médico assim, não, isso não é para mim, é para você. Independente do modelo. Qualquer profissional médico. Independente do formato, ele tem o próximo nível a ser alcançado e que a gente ajuda e leva ele para esse próximo nível. Então, ele precisa estar qualificado para entrar, precisa estar no momento de realmente querer e conseguir colocar isso em prática. Então, dessa forma, a gente consegue materializar toda essa entrega, né? E vai sair o nosso livro do final do ano, e uma frase que eu tenho lá é falando sobre empreendedorismo e sobre dinheiro também, que é o dinheiro que você não ganha, é por um conhecimento que você não tem, por uma atitude que você não toma, por um hábito que você ainda não instalou ou por um investimento que você ainda não fez. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando ou com vários pontos cegos ali no seu negócio e não entende por que não prosperou, por que não cresceu. E sempre, quando a gente olha para mais de 500 mentorados que já passaram por nossos treinamentos, por mais de 500 franqueados que a gente tem nas nossas clínicas, a gente olha para isso. Ou falta conhecimento, ou falta atitude, ou falta hábito, ou falta investimento. Então, a gente, tanto através dos treinamentos, como através dos métodos
né, das ferramentas de gestão, dos processos padronizados e replicáveis, né, e através da execução desses serviços a gente consegue suprir esses pilares para que, de fato, a liberdade e o lucro chegue aos profissionais que estão com a gente, né? E, para finalizar, respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que não existe realização nenhuma, empreendedor nenhum, empresário nenhum, ele chega a qualquer lugar sem fé e sem coragem. Né? Para mim, são os grandes elementos do empreendedor, do ser humano, é ter fé e ter coragem, porque a fé é você acreditar naquilo que ainda você não vê, naquilo que você ainda não tem ou não alcançou. Né? Você antecipar algo que você às vezes nem sabe se ia chegar, mas você está vivenciando ela hoje. E aí entra no save, entra em sonhar, em visualizar, em acreditar e também executar. Né? E a coragem é um elemento, é um atributo do empreendedor, porque o medo vai sempre estar presente. Né? Existem dois medos, dois tipos de medo. Né? Eu falo que são os dois P's do medo. É o medo que te paralisa e o medo que te promove. Então você tem aquele... o agir. Tem aquele medo que lhe promove, lhe protegendo, e o medo que lhe paralisa. Então você tem que usar esse medo que lhe protege para lhe promover, e o medo que lhe paralisa você tem que aniquilar. Então a coragem é um elemento muito forte. E aí eu gosto muito da passagem bíblica do livro de Josué, certo, que Josué foi pego de surpresa, porque ele era auxiliar ali de Moisés, e Moisés estava sendo guiado por Deus para levar o povo de Deus na travessia do deserto até chegar na terra prometida, né? Porque justamente a fé é isso. Eles não sabiam onde iam chegar. Eles só sabiam que existia uma promessa, né? E que essa promessa eles estavam acreditando ali, seguindo o que Josué ia compartilhando com eles, do que ouvia de Deus. E nesse caminho, já chegando perto ali a Canaã, Moisés não ia poder chegar até lá. Deus não queria que ele chegasse lá. E precisou levantar alguém de imediato para substituir Moisés, e aí foi Josué. Então Josué foi pego de surpresa, né, com a grande missão, que era seguir aquela travessia, ia precisar chegar, naquele momento, atravessar o Rio Jordão, e ele disse assim, como eu vou fazer isso sem Moisés? Né? E aí Deus falou para ele, seja forte e corajoso, porque eu, Senhor teu Deus, estarei contigo aonde você for. Né? Então não desanime, não temas, e tenha coragem, que você vai chegar lá. E Josué foi, então, seguiu com essa missão. Então Josué foi pego de surpresa, ele não sabia que estava sendo preparado para aquilo que via, ele topou e aceitou o desafio, mesmo com medo, ele foi com medo mesmo, né? E absorveu de Deus aquilo que era ter coragem para executar. Então aí a gente vê um grande exemplo de empreendedorismo, de liderança, né? E de superação. Então essa mensagem que eu deixo final para os empreendedores desenvolva a sua fé, acredite que é possível, siga os caminhos nem sempre convencionais, mas sempre o caminho honesto, o caminho certo, né? Tenha mentores, como Josué teve Moisés. Se Josué não tivesse perto de Moisés, não tinha surgido essa oportunidade para ele, né? Então, as oportunidades surgem dentro do ambiente que você está. E as coisas acontecem através das conexões que você tem. Então, Josué recebeu isso. O Alexandre lembrou aqui de como, quando a gente começou esse produto, que é o Clube Dr. Med, Sávio não sabia que a gente estava junto, nem que a gente estava conversando sobre isso, que eu tinha um negócio pronto, que Alexandre tinha o sonho de atuar também nessa área, dentro do mercado de atuação dele, e Sávio estava sem nem saber disso. Mas Sávio tinha conexão com Alexandre tinha conexão comigo, e chegou para Sávio por merecimento, porque ele estava conectado com as pessoas certas. Né? Então, as coisas acontecem quando você está no ambiente certo, com as pessoas certas, né? E querendo fazer a coisa certa. Essa é uma mensagem importante que eu deixei para todo mundo. Perfeito. Doutor Alexandre, frase, citação, pensamento, para a gente poder finalizar o podcast. Enquanto o Mano estava falando aqui, eu estava pensando o que eu ia falar. E eu vou falar menos, mas eu acho que só talento não resolve nada. Verdade. Só talento não vale nada. Todo mundo aqui conhece alguém que era o melhor aluno, o melhor não sei o quê, Só talento não quer dizer nada, o que vale é a execução. Isso aí. O que faz a gente se diferenciar no meio de tanta gente boa, porque hoje a gente vive na era do conhecimento, né? A revolução digital democratizou o conhecimento de uma maneira tamanha que a gente é inundado por informações de todo tipo, boas e ruins. Cabe a nós filtrar todos os dias.
Então, o conhecimento não diferencia, mas antigamente o médico era diferenciado porque ele era o cara que sabia, foi o cara que foi para Oxford aprender, ele foi para o metodista de Houston e só ele sabe aquilo. Agora todo mundo sabe tudo. Né? Então, só talento não vale nada. O que vale é trabalho duro, disciplina e consistência. Isso que faz sucesso. Quem quiser seguir vocês nas redes sociais, quais são os arrobas, tanto do clube como também de vocês aí, para quem querer achar no Instagram ou qualquer coisa. Arroba Clube Dr. Med. Certo. Esse é o do oficial do clube. Isso. Arroba Manoel Alvino, Manoel com O, Manoel Alvino com L, Alvino, você acha lá, pode mandar um direct, minha equipe ajuda bastante a gerenciar ali o Instagram e responde você aí dentro das suas dúvidas também. E o Alexandre? Arroba Dr. Alexandre Cunha. Excelente. Direto, Dr. Alexandre Cunha é uma coisa só. Dr. Manoel Alvino, Dr. Alexandre Cunha, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço o convite. Podcast Mensch. Espero vê-los novamente em breve, viu? E para quem nos assiste, saiba que também eles vão ser nossa capa física, né? Na nossa próxima edição. Olha só, que privilégio, hein? Muito obrigado, hein? Próxima edição vão estar os três aí, o trio Parada Dura, na capa da revista Mensch, circulando aí Brasil adentro, viu? E quem nos escuta também já sabe como nos seguir no Instagram, @HeavyMensch. Então, mais uma vez, obrigado, fiquem com Deus, prosperidade nos negócios e contem com a gente no que for necessário. E como a gente encerra tudo que a gente faz, no Instagram ganhou muita força com esse jargão, nós vamos falar aqui o nosso jargão empreendedor, que eu já trago ele aí há quase 10 anos. Já está automatizado. Que já está automatizado e muita gente já conhece, e o jargão do Clube Dr. Med, né? Então a gente vai fazer uma trocadinha aqui, né? Então fala assim, ó, vamos para cima. Pro topo. Todo mundo junto. Por uma medicina ética. De qualidade e lucrativa. Vamos pra cima. Isso aí, muito bom. Valeu! Valeu! Você ouviu mais um podcast Mensch. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e fique ligado no próximo.